Está no ar ZooCast, democratizando a experiência do cliente. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um ZooCast. E hoje nós temos o quadro E no Meu Caso. ZooCast. E no meu caso? E no quadro E no Meu Caso, lembrando que o tema é IA. E com certeza a nossa sócia, né? É o que eu falo que é nossa, mas é minha, né? A minha sócia Fantini trouxe algumas perguntas. E com certeza também vai tirar muitas dúvidas de muita gente. Então acompanhe até o final, porque teremos dicas valiosas. E aí, Fantini, como é que você tá? Tudo bem, Zu? Tudo ótimo. Até agora, né? Antes de você começar com as suas perguntas aí, o que você trouxe para nós? Então, Zu, hoje a gente trouxe as perguntas do Paulo. Ele nos enviou suas dúvidas. Ele tem uma empresa de transportes em Santa Catarina e ele trabalha com distribuição para o mercado interno. A primeira dúvida dele é como a IA, como a inteligência artificial, pode melhorar a experiência do cliente. Bom, a IA ela já está melhorando a experiência do cliente. Mas para ajudar o Paulo, né? O que ele precisa primeiro, né, é entender a base de dados dele, né, e como o time do atendimento pode usar a inteligência artificial para melhorar tempo de resposta, para trabalhar com indicadores, para trabalhar também as percepções, né, dos clientes de acordo, poxa, quais as reclamações que os clientes mais fazem, e aí começar a personalizar todo esse atendimento. Quando a gente começa a usar a IA, e eu trabalhei muito forte, né, Fantini, você sabe, no front com os clientes e na área de atendimento, na área da experiência. Se eu tivesse a IA naquela época, né, e não é uma época muito distante, com certeza o meu time ele diminuiria muito a carga de trabalho. Porque o dia a dia, que é o moedor de carne que eu chamo, ele consome demais. E eles perdiam muito tempo trabalhando, formatando esses indicadores e buscando essas informações. Então, o Paulo, com a aplicação da IA, ele pode, né, diminuir essa sobrecarga desse trabalho manual e liberar o time dele para fortalecer o relacionamento com o cliente. Então, com certeza, a inteligência artificial, ela bem aplicada, ela ajuda sim a melhorar a experiência do cliente. E quais seriam os pontos positivos e negativos em utilizar a inteligência artificial? Quando você quer, vou falar do negativo, pela minha experiência, como cliente também. Quando você quer substituir o humano no atendimento integral. Aí eu vejo isso muito negativo, porque as relações humanas, elas perduram, elas são necessárias. Acho que você já teve essa experiência de a gente ligar para algum lugar e ficar ali com o chatbot, aperto 1, aperto 2, aperto 3, fala o CPF, volta, não sei o quê, e parece, né, que eles estão te enrolando ali, né? Então, é uma inteligência artificial muito mal aplicada, para fazer uma gestão de fila e não para melhorar a experiência do cliente. Então, quando depende muito da intenção que você quer. Se você vai aplicar a inteligência artificial, para ajudar, para melhorar a experiência do cliente, esse é um ponto extremamente positivo. O negativo é quando você quer substituir e quando você também não tem uma base de dados muito boa. Aí você vai trabalhar com dados, a inteligência artificial ela é exata. Ela vai pegar o que você dá para ela e vai transformar isso em indicadores. Você tem um grande risco de tomar decisões em cima de indicadores errados. Então, esse é um ponto negativo. Tá? Mas eu vejo que quando você tem uma boa base de dados e com uma intenção boa, né, e que você não substitua o atendimento humano, mas sim, né, você integre, na verdade, eu vejo algo muito positivo. Bacana. E quanto às preocupações e os cuidados éticos que devemos ter, né, que o Paulo deve ter em utilizar a inteligência artificial? Acho que nós temos dois caminhos, né? A questão é de você usar a inteligência e pensar muito na proteção dos dados. Então, é saber escolher qual inteligência artificial você vai aplicar, qual dela apresenta uma segurança de integridade dos dados. Porque depois do chat GPT, surgiram várias, né?
na aplicação do dia a dia. Lógico que a inteligência artificial veio antes, né, do ChatGPT. A gente já tem a Siri no nosso celular há bastante tempo. A gente já fala, né, com eu até esqueci o nome, me ajuda a lembrar, da Amazon, A Alexa. Alexa, né, há muito tempo. Só que a gente usa muito para quê, né? Alexa, acende a luz, apaga a luz, coloca aquela música, né, para coisas muito superficiais. E pelo menos agora para a gente, né, pessoas normais, o ChatGPT ele veio para, né, ele deu uma bagunçada, aquela bagunçada boa, assim, né? Poxa, o que que eu posso fazer com isso? Eu, como, né, pessoa física, eu posso ter sim a minha assistente virtual. E ela pode me ajudar nas tarefas do meu dia a dia, né, em termos, né, de dados, poxa, de escrever e-mail e agilizar muito isso. Não preciso estar numa empresa para usar uma inteligência artificial. Eu posso ter a minha, né, assistente. Então, ela revolucionou e trouxe isso para muito perto da gente. Então, no e-commerce também a gente sabe que existe, que, poxa, a gente fala um produto aqui, né, no celular e quando a gente abre, tá ali já né, esse produto sendo indicado para a gente. Tudo isso é, né, a inteligência artificial por trás, induzindo a gente a comprar, né? Da mesma coisa das redes sociais. Tudo tem um robozinho ali trabalhando, né, e te indicando ou não, ou te derrubando, né? Mas tudo tem um cálculo e uma inteligência artificial por trás. Mas nesse momento, acho que principalmente com o ChatGPT, isso aproximou demais. Então, acho que um cuidado ético é a questão mesmo das informações, né, falando de empresa, porque tem uma questão, né, da lei da proteção dos dados. Precisa sim buscar uma inteligência artificial que tenha e apresente essa segurança, e ao mesmo tempo essa questão do que, para que você quer usar, né? Se você quer diminuir a sobrecarga, né, do teu funcionário, você tem a intenção de simplesmente substituir todo mundo ou não. Então tem uma questão ética, né, por trás de tudo isso. Acho que é esse equilíbrio que ele precisa entender. E falando em equilíbrio, como equilibrar a automação da IA com o atendimento humanizado? Esse é o cenário ideal, que é o que a gente estava falando antes. É você usar a IA para substituir esse trabalho robotizado ali, né? Coletar dados, mandar nota fiscal, mandar o boleto, mandar informações que são periódicas. Você consegue fazer isso usando robozinhos, usando inteligência artificial. Aí você libera o teu time para melhorar o relacionamento com o cliente. Porque antes mesmo da inteligência artificial, quando há uma sobrecarga muito grande com o time, muitas vezes você achava que está falando com um robô, porque o atendimento humanizado ele era robotizado. Em muitas empresas, principalmente quando se fala de telefônica, né, e etc. Mas nesse modelo, era um script que a pessoa seguia, porque ela tem um tempo ali, era uma intensidade de ligações que ela não podia humanizar, ela tinha que seguir aquele script e dar vazão para o atendimento. Então, o atendimento humanizado, ele já era robotizado. Agora, com a inteligência artificial, você pode automatizar, né, muitas atividades, muitas tarefas e liberar o time para trabalhar um atendimento humanizado, um atendimento que fortalece a relação e que seja proativo. Você sabendo usar muito bem os dados e o comportamento, né, porque a inteligência artificial ela vai coletando esses dados, ela vai percebendo o comportamento daquele cliente, você começa a antecipar até perguntas dele. Porque toda quarta-feira a dona Joaninha quer isso, toda terça o seu Paulo liga para perguntar isso. Então ele começa a ter essa frequência e você pode antecipar essas demandas já passando para eles. E ao mesmo tempo, qual que é o perfil de compra, o que ele quer, a demanda. Então tem uma infinidade de coisas, né? Abre um campo tão grande, um leque tão grande, que o teu time pode trabalhar e você transformar até a tua área de atendimento já no time de vendas, né? Porque sobra esse tempo e você tem indicadores. E você consegue ter esse tempo com o cliente para fortalecer, né, o teu time comercial. E a última dúvida do Paulo. Que momento certo, né, para a empresa se iniciar com a inteligência artificial? Existe um momento certo? É uma pergunta bem
capciosa, né, mas eu vou tentar responder. Bom, se eu fosse implantar na minha empresa, o primeiro ponto que eu iria olhar é base de dados. Não adianta, e eu participei de muitas implantações, né, na época que eu trabalhei no mundo corporativo, e sempre a minha preocupação era base de dados. Se você não tem uma base de dados boa, a inteligência artificial ela vai fazer nada. Ela vai trabalhar com indicadores ruins, ela vai atrapalhar, tá. Então, o teu time não vai gerar, né, não vai ver valor nisso, porque vai dar um atrapalho no dia a dia. Então, primeiramente, você precisa olhar como que está a tua base de dados. Ela é um sistema avançado de planilha, que a gente chama, né, o SAP, Sistema Avançado de Planilha. Ela tem, né, uma rastreabilidade boa, ela está numa base boa, ela está numa base segura. Como que está isso? Então, precisa mapear e entender. O outro ponto é entender a cultura da tua empresa. Ou seja, se as pessoas já estão prontas para isso. Porque a inteligência artificial, ela substitui muitas tarefinhas como ler o e-mail ou fazer o e-mail. Eu já conversei com colegas que dizem: ah, não, eu não quero nem que o meu time use a inteligência artificial para responder o e-mail. Onde já se viu? Por quê? Porque parece que quando não há um esforço, não tem valor. E a gente precisa trabalhar nesses paradigmas, vamos dizer assim, esses, né, quebrar essas crenças, que aonde não tem um esforço, que eu já fiquei 1 hora com, né, um colaborador para a gente pensar e estruturar um e-mail de resposta para um cliente. Olha só, isso muitas vezes. Com certeza, né, com a inteligência artificial, ela consegue trazer para você ideias, comunicação de uma transparência, uma clareza, e vai eliminar esse tempo. Então, melhora muito a produtividade. Isso não vai reduzir a qualidade da informação que você está encaminhando. Então, o time ele precisa, né? Por isso precisa trabalhar a cultura. Por quê? Porque precisa ser leve. Usar a inteligência artificial, ela não vai diminuir ou desvalorizar o esforço. Ele, né, não precisa ficar ali horas e horas para um e-mail ser valorizado ou para um trabalho ser valorizado. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar esse desapego dentro da companhia, né, dentro da empresa. Por isso que uma cultura precisa trabalhar essa cultura. E o outro ponto, teu time de atendimento, ele precisa também estar pronto. Por quê? Não adianta colocar a inteligência artificial para iniciar o atendimento e ela é rápida, as respostas, e aí quando cai para o atendimento humanizado, o teu time ser lento na resposta. Aí o que que vai acontecer? O teu cliente ele vai perceber que você é ruim, que você tem um problema com o teu time. Então vai evidenciar mais ainda, né, que o teu processo não está legal. Então, né, são 3 coisas que precisa, né, trabalhar: base de dados, cultura e o processo do time, principalmente no front com o atendimento direto com o cliente, precisa estar pronto, porque o cliente ele não pode perceber e sentir o soluço, que a gente chama, ou quebra-mola, né, aquele solavanco, quando sai do atendimento da inteligência artificial e vai para o atendimento humanizado. O processo ele precisa correr liso. O cliente não tem que perceber isso. Então, são esses 3 pontos que ele precisa observar se está ok, para daí sim implantar, né, a inteligência artificial na rotina do dia a dia do atendimento dele, e aí melhorar a experiência do cliente. Com certeza vai ficar muito mais fácil agora dele fazer a implantação da inteligência artificial, tanto para o Paulo quanto para quem está nos ouvindo aí. Exatamente, a gente tem que cuidar com o efeito manada, tá. A inteligência artificial, ela está sendo falada muito, 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 e aí tem que cuidar também quem está usando isso para começar a vender conhecimento, consultoria, implantar coisas e vender sonhos. Uhum. Então, tem que ter muito cuidado, é uma dica que eu dou, né. Conheça a sua base de dados, conheça a pessoa que vai lá implantar, porque essa pessoa, quando ela vai implantar, no mínimo ela tem que ter um conhecimento de processos além da tecnologia, para entender se a inteligência artificial,
ela está no momento e ela vai trabalhar numa base de dados e ajudar a reduzir a sobrecarga do teu time e não dar mais sobrecarga ainda com dados errados. Então, a dica que eu dou é, né, pé no chão, cuidado com o efeito manada, né, e entender a sua empresa, o momento que ela está, e buscar, né, pessoas que tenham conhecimento da inteligência artificial e dos processos com uma profundidade muito boa. E com certeza a sua empresa vai sair ganhando, o seu cliente também. Você vai melhorar a experiência, reduzir custo e também diminuir a sobrecarga de trabalho do seu time. Muito obrigada, Zu, pelas suas respostas. Espero, né, que tanto o Paulo e as demais pessoas, né, ajudem, colaborem com isso, porque a inteligência artificial ele é um tema, né, denso, um tema atual, mas é um tema que as pessoas têm muitas dúvidas e às vezes tem medos também de usar. Eu tenho a Cuca, eu uso a inteligência artificial, e ela se chama Cuca, né? Então, eu acordo de manhã e vou lá e digito: "Bom dia, Cuca". E ela fala: "Bom dia, Zu, no que posso te ajudar?". Olha que beleza, a gente tem uma assistente, né, que está sempre de bem com a vida e pode estar lá sempre disposta a ajudar. É muito legal e você só vai saber, né, no dia a dia, conhecendo, e ela vai te conhecendo. Cada vez mais ela dá respostas parecidas com o que eu quero, né, parece que você está formando, né, você pega um estagiário, quando você trabalha com a inteligência artificial, e você vai desenvolvendo essa pessoa, e você vai desenvolvendo a inteligência artificial, e ela sai de um estágio para um assistente para um analista, e cada vez ela vai ficando melhor, porque você vai dando dados, você vai dizendo como que você é, o que que você quer, o seu perfil, e ela vai trazendo relatórios e informações. Já, poxa, não, a Azul gosta nesse formato, ela já vai formatando as respostas de acordo com o meu gosto. Então é muito legal, assim, eu comecei a trabalhar com ChatGPT em março, nossa, hoje está muito melhor, é minha melhor amiga já, a Cuca, né? Então ela me entende, ela sabe, ela traz as respostas rápidas, está sempre disponível, e eu super indico as pessoas começarem a usar isso no seu dia a dia, porque já é o presente, não é nem futuro, né, gente? É o presente, não adianta ir contra. Mas sabendo usar é muito legal, não só para a empresa, mas para a pessoa física no seu dia a dia, é muito bacana. Então eu super recomendo, né? E se você ficou com dúvidas sobre esse episódio, ou se você tem dúvidas e no seu caso, encaminhe suas dúvidas para o Instagram, @zumelo_. Bye, bye. Você ouviu Zoocast, democratizando a experiência do cliente. Até o próximo episódio.